A madrugada ainda envolvia a cidade em um manto de silêncio quando Teresa despertou, exatamente às 4 da manhã. A rotina era uma velha conhecida: o café fraco, as torradas secas e a bolsa desgastada pelo tempo. Ao caminhar sob a luz pálida dos postes até o ponto de ônibus, ela carregava nos ombros o peso de décadas de serviço invisível na corporação Solaris. Teresa não era apenas uma funcionária da limpeza, ela era a memória viva daquele colosso de vidro. Conhecia cada rangido dos elevadores e os segredos depositados nas lixeiras de carvalho, embora os executivos passassem por ela como se estivessem atravessando um corredor vazio. Para o mundo corporativo, ela era parte do mobiliário, uma presença constante e silenciosa que mantinha a ordem enquanto o sol não vinha. Antigamente, o ambiente era permeado por uma humanidade que parecia ter partido junto com o Sr. Ricardo Almeida, o fundador. Ele era um homem que compreendia que o alicerce de um império não reside apenas em ações e títulos, mas no respeito mútuo. Teresa ainda guardava no peito o calor das manhãs em que ele a chamava pelo nome, perguntando genuinamente sobre sua vida. Contudo, a Solaris agora estava sob o comando de seu filho, Leonardo, um homem talhado na arrogância e no desrespeito. Leonardo via o mundo através de cifras e ternos caríssimos, tratando os subordinados como peças descartáveis de uma engrenagem que ele mal entendia. Para ele, Teresa era um resquício de uma era obsoleta que ele desejava apagar. Naquela manhã específica, o ar no 20º andar parecia eletrizado. Teresa trabalhava com afinco na sala de reuniões principal, polindo a imensa mesa de madeira nobre que refletia as luzes do teto. O trabalho era árduo, especialmente porque a nova gestão de Leonardo era marcada pelo desleixo e pela falta de educação de seus assessores. Ela estava quase finalizando quando a porta foi escancarada, interrompendo sua paz. Leonardo entrou acompanhado de investidores japoneses e uma comitiva de executivos subservientes. Ao notar a presença de Teresa, o desprezo em seu olhar foi imediato e cortante, como se a simples visão de seu uniforme de trabalho fosse uma mancha na estética impecável que ele tentava projetar para os estrangeiros. A tensão subiu de nível quando Leonardo interrompeu sua conversa ao celular para humilhá-la publicamente. "Você ainda está aqui?", ele questionou com uma rispidez desnecessária. Teresa, mantendo a postura apesar do desconforto, explicou que estava finalizando a limpeza devido ao volume de trabalho nos outros andares. A resposta dele veio carregada de veneno: "Eu não quero desculpas, quero eficiência. Você está ficando velha demais para este trabalho." O riso contido dos outros executivos ecoou como um tapa no rosto de Teresa. Sem outra alternativa, ela se preparou para sair, mas foi interrompida por uma ordem final. Ele exigia que ela servisse o café para os convidados, enfatizando que os investidores mereciam ser bem atendidos. Na copa, as mãos de Teresa tremiam levemente, um misto de exaustão física e indignação contida. Ela preparou a bandeja com o maior cuidado, utilizando a melhor porcelana, e retornou à sala onde o futuro da empresa estava sendo discutido em gráficos complexos. Enquanto servia a cada homem presente, o silêncio da sala era preenchido apenas pelo som do café sendo vertido. Leonardo, imerso em sua própria importância, ignorava a proximidade da funcionária. Ao chegar a vez dele, o destino pregou uma peça cruel. No exato momento em que Teresa estendia a xícara, Leonardo fez um movimento brusco com o cotovelo para apontar algo na tela de projeção, colidindo violentamente com a bandeja. O desastre ocorreu em uma lentidão agoniante. A jarra tombou e o líquido escuro e quente se espalhou como uma mancha de tinta sobre a mesa, atingindo em cheio os documentos originais e insubstituíveis da negociação. O pânico tomou conta do ambiente. Leonardo, em vez de reconhecer o próprio movimento atrapalhado, explodiu em uma fúria cega. "Você fez isso de propósito", ele gritou, com as veias do pescoço saltadas. Teresa tentou explicar que fora um acidente, mas ele a interrompeu com um rugido: "Cala a boca. Você acabou de destruir meses de trabalho. Esses documentos eram únicos." Ele chegou a desferir um golpe na mão dela quando Teresa tentou, desesperadamente, secar o papel com seu avental. A humilhação atingiu o ápice quando Leonardo, descontrolado diante dos investidores perplexos, proferiu a sentença final. "Ligue para quem quiser", ele bradou, com um sorriso cruel e sarcástico. "Chame seu sindicato, seu advogado de quinta categoria, ou quem quer que seja.
Você está demitida e sairá daqui escoltada pela segurança. Ele esperava que ela desabasse em lágrimas ou implorasse por misericórdia, mas Teresa fez algo que ninguém naquela sala previu. Com uma calma glacial que emanava de décadas de silêncio, ela retirou um celular antigo da bolsa. Seus dedos não hesitaram. Ela discou um número que conhecia de cor, um número que nunca imaginou precisar usar em circunstâncias tão sombrias. O som do viva-voz preencheu a sala de reuniões. Após 2 toques, uma voz profunda e familiar atendeu. A autoridade naquela voz era inconfundível, e o impacto foi imediato. Todos os executivos, incluindo Leonardo, empalideceram instantaneamente. Teresa, minha querida, aconteceu algo. Você nunca liga a esta hora, disse o Sr. Ricardo Almeida, do outro lado da linha. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A arrogância de Leonardo evaporou, substituída por um terror visível. Teresa olhou diretamente nos olhos do filho do patrão, mantendo o telefone firme. Ela não era apenas a faxineira, ela era a confidente e a única pessoa em quem o verdadeiro dono daquela empresa confiava para monitorar o que acontecia em sua ausência. O Sr. Ricardo continuou, sua voz endurecendo ao perceber o barulho de fundo e o suspiro trêmulo de Teresa. Leonardo, eu espero que você não esteja por perto fazendo a estupidez que eu estou imaginando. Teresa me informou sobre cada passo seu nestes meses, mas eu não achei que sua incompetência chegaria ao ponto de maltratar a mulher que salvou esta empresa antes mesmo de você nascer. A revelação caiu como uma bomba. Teresa possuía uma procuração e informações que poderiam desmantelar a gestão de Leonardo em um estalar de dedos. Os investidores orientais, percebendo a dinâmica de poder real, trocaram olhares de entendimento e fecharam suas pastas. O jogo havia virado de forma irremediável. No fim das contas, a invisibilidade de Teresa tinha sido sua maior armadura e sua ferramenta mais poderosa. Enquanto Leonardo achava que estava no comando, ele era apenas um espectador de sua própria queda, provocada pela própria soberba. Teresa ajeitou o lenço na cabeça, o mesmo que usava todas as manhãs, e caminhou em direção à porta com a dignidade de quem nunca precisou de um terno caro para ser importante. Ela não olhou para trás quando as portas de vidro se fecharam, deixando para trás um império em chamas e um homem que finalmente descobriu que o verdadeiro poder não grita, ele observa, limpa e espera o momento certo para se revelar. A humilhação imposta por Leonardo não foi física o suficiente para deixar marcas visíveis, mas golpeou a alma de Teresa com uma precisão cruel. O milionário, cego pela própria soberba, agia como se a dignidade de sua funcionária fosse tão descartável quanto o café derramado. Os executivos ao redor, em um misto de subserviência e pânico, tentavam salvar as folhas encharcadas, enquanto os investidores japoneses mantinham um silêncio sepulcral, trocando olhares que transbordavam desconforto diante daquela cena deplorável. Leonardo, sentindo-se o senhor absoluto da situação, apontou o dedo para o rosto de Teresa e sentenciou: "Você está despedida." "Não. Pior que isso. Vou te processar por sabotagem. Vou garantir que você nunca mais trabalhe em lugar nenhum." Teresa sentiu o nó na garganta e o calor das lágrimas que lutavam para escapar, mas manteve o queixo erguido, recusando-se a entregar ao algoz o prazer de sua derrota completa. Com a voz embargada, ela tentou uma última defesa, apelando para a lógica que Leonardo parecia ter perdido há muito tempo. "Senhor Leonardo, por favor, foi um acidente. Eu nunca faria nada para prejudicar a empresa. Nunca." Contudo, a resposta dele veio carregada de um elitismo tóxico que ecoou pelas paredes de vidro da sala: "Você é uma incompetente que não serve nem para limpar chão." Nem mesmo o alerta discreto de um dos executivos sobre o exagero da reação foi capaz de frear a fúria do jovem herdeiro. A injustiça da acusação de sabotagem pesava mais que os anos de trabalho braçal. Teresa dedicara sua vida àquela corporação, cuidando de cada detalhe com um zelo que nenhum daqueles homens de terno jamais compreenderia. Ver sua lealdade ser transformada em crime era um golpe baixo demais. Leonardo, querendo tripudiar sobre a fragilidade dela, pegou o celular velho que repousava no carrinho de limpeza e o atirou nas mãos trêmulas da mulher, desafiando-a com um sorriso de escárnio: "Ligue para quem você quiser. Liga para sua família, para seus amigos, para quem você acha que pode te ajudar. Ninguém. Você está ouvindo? Ninguém pode te salvar agora."
O que Leonardo não esperava era a metamorfose que ocorreu nos olhos de Teresa. O medo deu lugar a uma calma glacial, uma força ancestral de quem conhece o valor da própria honra. Ela não implorou, não gritou, apenas encarou o homem que a humilhava e perguntou com uma suavidade perturbadora: "O senhor tem certeza?" A gargalhada de Leonardo foi estridente, preenchendo a sala com uma arrogância cega. "Certeza do quê? Que eu posso ligar para quem eu quiser. Pode ligar até para o presidente da República. Não vai mudar nada." Ele não sabia que, naquele momento, estava autorizando a própria queda. Com dedos firmes, Teresa buscou um contato salvo há anos, um número que representava uma promessa de respeito feita em tempos melhores. O telefone chamou, o som ecoando no viva-voz improvisado pelo silêncio da sala. Leonardo sentou-se, cruzando as pernas com um cinismo teatral, esperando o momento de rir da insignificância de quem estivesse do outro lado. Quando a ligação foi atendida, a voz que surgiu era calma, mas dotada de uma autoridade que fez o ar da sala ficar rarefeito. "Teresa, é você?" perguntou o interlocutor. Teresa, finalmente deixando a emoção transparecer, respondeu: "Senhor Ricardo, eu preciso de ajuda." O nome Ricardo atingiu Leonardo como um choque elétrico. O riso morreu instantaneamente em seus lábios e uma sombra de dúvida cruzou seu rosto. Do outro lado, o fundador da empresa, o homem que construíra tudo aquilo com suor e ética, demonstrou uma preocupação genuína que nenhum dos presentes dedicara a Teresa. "Teresa, o que aconteceu?" "Você está bem?" questionou o patriarca. Ela relatou o acidente e as ameaças de processo e demissão, enquanto Leonardo sentiu o estômago revirar. O pânico começou a substituir a arrogância, e ele tentou retomar o controle da única forma que sabia, através da força bruta. Leonardo avançou sobre Teresa, exigindo saber quem era aquele homem, sugerindo insultos sobre a identidade do interlocutor. "Quem é esse Ricardo?" "Seu namorado." "Algum advogado vagabundo que você achou na rua", esbravejou ele, tentando arrancar o celular das mãos dela. No meio do tumulto, ele conseguiu tomar o aparelho e, ao olhar para a tela rachada, viu o nome que jamais imaginou encontrar ali: Senhor Ricardo Almeida. O sangue fugiu de seu rosto. O pai, que ele acreditava estar isolado e alheio aos negócios, estava na linha, ouvindo cada palavra de sua conduta deplorável. Ao levar o telefone ao ouvido, a voz do pai soou como um trovão contido, uma calma que precedia a tempestade definitiva. "Quem está falando?" perguntou Leonardo, ainda tentando uma última negação da realidade. A resposta veio seca e cortante: "Leonardo, sou eu, seu pai." O mundo de vidro da Corporação Solaris pareceu tremer. Leonardo balbuciou sobre mal-entendidos e documentos destruídos, tentando justificar sua crueldade como zelo profissional, mas o senhor Ricardo não aceitou a desculpa. "Você estava apenas humilhando uma mulher que trabalha nesta empresa há mais tempo que você tem de formado." A autoridade do pai não permitiu que Leonardo escondesse a vergonha. Quando o filho tentou dispensar os presentes para resolver a questão em particular, o senhor Ricardo deu uma ordem direta e absoluta: "Coloca no viva voz. Quero que todos ouçam o que tenho a dizer." Os investidores japoneses, que prezavam pela honra e pelo respeito acima de tudo, inclinaram as cabeças. A sala de reuniões, antes palco de uma execução moral, transformou-se no tribunal onde o verdadeiro dono da empresa retomava as rédeas. A voz de Ricardo suavizou-se apenas para se dirigir à funcionária: "Dona Teresa, você está bem?" Teresa limpou as lágrimas, sentindo pela primeira vez em anos que não era invisível, mas sim o pilar moral daquele lugar. "Estou sim, senhor Ricardo." "Desculpa por incomodar o senhor com isso", respondeu ela, com a modéstia de quem nunca buscou o poder, mas sempre possuiu a dignidade. O silêncio que se seguiu na sala foi o preâmbulo de uma mudança radical. Leonardo estava paralisado, percebendo que, ao tentar destruir apenas uma faxineira, ele havia destruído a própria carreira e o respeito do pai, provando que o verdadeiro valor de uma empresa não está nos contratos assinados, mas no modo como ela trata aqueles que cuidam de seus alicerces. A voz de Ricardo, vinda do aparelho antigo, cortou o silêncio da sala com uma doçura que contrastava com o caos. "Você nunca incomoda, Teresa. Nunca. E me desculpe por não ter estado aí para impedir que isso acontecesse."
O pedido de desculpas do fundador da empresa caiu como uma bigorna sobre o ego de Leonardo, que sentiu a raiva borbulhar. Em um último esforço para manter sua autoridade de fachada, o jovem CEO rebateu, tentando soar pragmático e implacável. Pai, com todo respeito, você não está mais no comando desta empresa. Eu sou o CEO agora e tenho que tomar decisões difíceis quando funcionários cometem erros graves. A audácia do filho apenas preparou o terreno para o contra-ataque de quem realmente conhecia os alicerces daquele império. Ricardo repetiu as palavras do filho com um tom carregado de perigo, questionando se Leonardo sabia distinguir um acidente de uma falha de caráter. Para o herdeiro, o café sobre os papéis era uma catástrofe financeira. Para o pai, era apenas um reflexo da conduta brusca do próprio filho. A revelação de que Teresa possuía o número pessoal do patriarca e sua confiança irrestrita deixou os executivos em um estado de paralisia social. Confio nela mais do que confio em qualquer executivo que você contratou nos últimos meses, sentenciou Ricardo, enquanto os investidores japoneses observavam Leonardo com o interesse analítico de quem estuda um erro de gestão em tempo real. A tentativa de Leonardo de diminuir Teresa, chamando-a de só uma faxineira, foi o estupim para que Ricardo elevasse a voz, impondo uma autoridade inegável mesmo através de uma ligação telefônica. Ele relembrou os dias em que a empresa era apenas um sonho e Teresa era quem limpava os primeiros escritórios e trabalhava até tarde sem reclamar. Ela fora o apoio de Ricardo nos momentos de luto e doença, tornando-se parte da fundação moral da Corporação Solaris. Um dos executivos tentou intervir, sugerindo que a conversa fosse privada devido à presença dos investidores, mas Ricardo foi enfático. Ele queria que o mundo visse quem era a verdadeira força por trás daquela marca. Com uma reverência respeitosa, um dos investidores japoneses reconheceu a importância de Teresa, deixando-a atônita. Leonardo, sentindo o controle escorregar por entre os dedos, tentou desqualificar a situação como um drama sentimental, mas o pai rapidamente mudou o foco para negócios sérios, as demissões em massa e os contratos assinados sem autorização. Você fez o que precisava ser feito para inflar seu ego, disparou Ricardo. A frase ecoou, expondo a fragilidade da liderança de Leonardo, que via seus subordinados evitarem seu olhar enquanto a esperança começava a brilhar discretamente no rosto cansado de Teresa. O clímax da reunião atingiu um nível jurídico inesperado quando Ricardo mencionou que o controle passado ao filho não era absoluto. Sob as ordens do pai, Teresa retirou do bolso do avental um envelope marrom, gasto pelo tempo, mas guardado como um tesouro sagrado. O suor frio escorreu pelo rosto de Leonardo enquanto ele via os investidores se aproximarem para analisar o conteúdo. O que parecia ser apenas papel velho revelou-se a escritura de fundação da empresa, contendo cláusulas de proteção patrimonial que Leonardo, em sua arrogância, nunca se dera ao trabalho de ler ou investigar profundamente. O investidor japonês, após ler o documento, confirmou que as informações ali contidas mudavam drasticamente a percepção sobre a estrutura da Solaris. Ricardo, com uma tristeza profunda na voz, guiou o filho pela leitura dos nomes oficiais de fundação. Ali, em letras carimbadas e reconhecidas em cartório, estava a verdade que silenciou a sala, cofundadora e administradora do Traste de Proteção Patrimonial, Teresa Maria da Silva. O mundo de Leonardo desmoronou. A mulher que ele humilhara por causa de uma xícara de café era, legalmente, uma das guardiãs do patrimônio que ele acreditava possuir sozinho. A sala mergulhou em um vácuo de incredulidade. Leonardo segurava os papéis com mãos que tremiam visivelmente, relendo o nome de Teresa como se a repetição pudesse apagar o fato jurídico. Ele olhou para a mulher à sua frente, não mais vendo os traços do cansaço ou o uniforme de serviço, mas a figura de uma sócia que detinha o poder de vetar suas decisões mais impulsivas. Isso não pode estar certo, ele murmurou, a voz falhando diante da prova documental de sua própria ignorância e prepotência. Teresa permanecia imóvel, sua dignidade agora respaldada por uma autoridade legal que ela nunca precisará usar até aquele momento extremo. Os executivos, percebendo a mudança na maré de poder, começaram a se afastar fisicamente de Leonardo, como se sua arrogância fosse contagiosa. O silêncio era preenchido apenas pela respiração pesada do herdeiro e pela voz firme de Ricardo, que continuava a explicar o propósito do traste. A função de Teresa não era apenas limpar o chão, mas agir como um freio de segurança caso a empresa perdesse sua essência humana.
Ricardo sabia que o filho poderia se perder no caminho e confiar a Teresa a chave para proteger o legado da família Almeida contra a própria ganância de seus sucessores. Os investidores japoneses, demonstrando uma admiração profunda pela estratégia de Ricardo, começaram a discutir entre si a solidez da empresa agora que sabiam da existência de tal proteção. Para eles, a presença de uma figura leal e enraizada como Teresa no conselho de administração era uma garantia de estabilidade que nenhum CEO arrogante poderia oferecer. Leonardo percebeu que, ao tentar processar Teresa por sabotagem, ele estava, na verdade, atacando a própria estrutura legal que sustentava sua posição. O caçador havia caído em sua própria armadilha, desarmado por um envelope guardado em um bolso de avental. No fim daquele embate, a hierarquia da Corporação Solaris foi redefinida sem que um único grito a mais fosse necessário. Teresa, com a calma de quem sempre soube seu lugar e seu valor, apenas aguardou as próximas instruções de Ricardo. O poder real não estava no terno de grife ou na sala de vidro, mas na lealdade silenciosa que resistira ao tempo. Leonardo, derrotado pela própria soberba, não teve outra escolha a não ser encarar a realidade de que a faxineira era a única pessoa capaz de salvar a empresa, e talvez a ele mesmo, do desastre total. A sala de reuniões da Corporação Solaris transformou-se em um tribunal de vidro onde a arrogância de Leonardo foi confrontada pela voz implacável de seu pai. Ricardo, através do telefone, não permitiu que o filho concluísse sua frase depreciativa sobre a condição de Teresa. Você ia dizer que ela é só uma faxineira, questionou o patriarca, com uma rispidez que cortou o ar como lâmina. O silêncio que se seguiu foi absoluto, interrompido apenas pela respiração pesada dos presentes. Os executivos, antes cúmplices da humilhação, agora pareciam estátuas de gelo, enquanto os investidores japoneses mantinham uma observação analítica, cochichando entre si sobre a profundidade inesperada das fundações morais daquela empresa. Leonardo, segurando os documentos que revelavam a verdade, sentiu o mundo girar. Ele olhou para Teresa, buscando nela o rastro da submissão que vira minutos atrás, mas encontrou apenas uma dignidade inabalável. Como? Quando? Por que você nunca disse nada? Ele disparou, alternando entre a confusão e a revolta. Teresa, com um rosto ainda marcado pelas lágrimas de outrora, respondeu com uma firmeza que emanava de décadas de lealdade silenciosa. Ela explicou que o segredo fora um pedido de Ricardo, uma missão de proteger a empresa em silêncio, guardando a verdade para o momento em que a essência da corporação estivesse verdadeiramente em risco. A revelação de que o próprio pai criará um sistema para protegê-lo de si mesmo feriu o orgulho de Leonardo de forma profunda. Ricardo, sentindo a dor do filho, trouxe à tona memórias de uma infância que o dinheiro e a influência da avó materna haviam corrompido. Ele lembrou ao filho que a gentileza fora substituída por ideias de superioridade e que o trabalho braçal de pessoas como Teresa passará a ser visto por ele como algo vergonhoso. Minha avó me amava, tentou defender Leonardo, mas o pai foi categórico ao afirmar que esse amor viera acompanhado de lições erradas sobre o valor dos seres humanos. Teresa observava o homem à sua frente e via os fragmentos do menino curioso de 10 anos que um dia correrá por aqueles mesmos corredores. Ela recordava com melancolia o tempo em que ele perguntava como limpar vidros sem deixar manchas, uma inocência que fora sufocada pela frieza corporativa e pela arrogância de classe. Ricardo explicou que tentará reverter essa transformação, mostrando que a empresa foi erguida pelas mãos de gente comum, mas Leonardo preferira o isolamento do poder. Então você criou esse traste ridículo para me controlar, gritou o jovem CEO, lançando os papéis sobre a mesa de madeira nobre. A questão do poder real dentro da Solaris foi finalmente esclarecida por Ricardo diante de toda a diretoria. Um dos executivos, buscando entender a nova hierarquia, perguntou se Teresa possuía poder de veto sobre o CEO. A confirmação de Ricardo caiu como uma sentença definitiva sobre a gestão impulsiva de seu filho. Significa que qualquer decisão importante precisa passar por ela, inclusive demissões sem justa causa e processos judiciais infundados, declarou o fundador. Leonardo cambaleou, sentindo que cada grama de autoridade que acreditava possuir estava se esvaindo diante da mulher que ele acabará de tentar destruir. A humilhação de Leonardo atingiu o ápice quando o pai enfatizou o nome completo de Teresa, corrigindo o tratamento desrespeitoso do filho. Essa mulher tem nome. Chama-se Teresa Maria da Silva. E sim, ela pode vetar você,
porque eu confio nela mais do que confio em você neste momento, afirmou Ricardo. O golpe emocional foi tão forte que Leonardo precisou se apoiar na mesa para não cair, sob o olhar atento de um investidor japonês que ofereceu ajuda em inglês. O império de aparências que ele construíra estava ruindo, e o pânico de perder tudo começava a se manifestar em seu rosto pálido e suado. Teresa deu um passo à frente, não para tripudiar, mas para exercer a responsabilidade que lhe fora confiada. Ela confessou que nunca desejara usar aquele poder, mas que a conduta de Leonardo não deixará outra alternativa. O senhor acabou de me processar por um acidente. Me chamou de incompetente. Disse que eu não sirvo nem para limpar chão, relembrou ela, com uma calma que contrastava com a amargura de Leonardo. Ao afirmar que chegará a hora de intervir, ela validou a estratégia de Ricardo e colocou em xeque todos os atos administrativos que feriam a alma da empresa nos últimos meses. O clima de instabilidade fez com que os investidores japoneses cogitassem o cancelamento da parceria milionária, o que seria o fim da Solaris sob a batuta de Leonardo. Ricardo, porém, interveio com a sabedoria de um mestre, garantindo que a empresa nunca estivera tão estável, pois agora sua verdadeira estrutura de poder estava exposta, uma parceria baseada em confiança de anos, e não em impulsos individuais. O senhor está dizendo que voltará a comandar a empresa? Perguntou o investidor-chefe. A resposta de Ricardo foi um lembrete de sua presença constante. Estou dizendo que nunca parei de comandar. A raiva de Leonardo explodiu em uma acusação de traição, questionando se a transferência do cargo de CEO for apenas uma farsa. Ricardo esclareceu que a autonomia era condicional e que Leonardo falhara no teste de caráter ao tratar funcionários leais como descartáveis e focar apenas no lucro frio. Eu estava otimizando custos, justificou o filho, no que o pai respondeu com um grito que ecoou pelo viva voz: você estava destruindo a alma da empresa. O embate entre a eficiência desalmada e a humanidade corporativa chegará ao seu ponto de ruptura diante de todos os presentes. No ato final daquela manhã turbulenta, Teresa aproximou-se de Leonardo, sustentando um olhar que ele não conseguia mais desviar. Ela não era mais a sombra que limpava seus erros, mas a guardiã que salvaria o legado de seu pai. Com a mão repousando sobre a mesa encharcada de café, ela parecia aguardar que a ficha dele finalmente caísse. O silêncio que se instalou era de uma nova era, onde a faxineira e o herdeiro ocupavam posições que a arrogância nunca permitirá imaginar, sob a vigilância eterna de um fundador que se recusava a deixar sua criação morrer. A sala de reuniões da Corporação Solaris, antes palco de uma humilhação cruel, transformou-se em um santuário de memórias quando Teresa retirou um segundo envelope do avental. O papel amarelado pelo tempo guardava uma relíquia emocional que Leonardo jamais imaginaria encontrar nas mãos da mulher que ele subestimara. O que é isso? Perguntou ele com a voz rouca, sentindo o peso do desconhecido. Teresa explicou que era uma carta escrita por sua falecida mãe nos últimos dias de vida, entregue com a promessa de ser revelada apenas se o filho esquecesse sua verdadeira essência. A revelação de que Teresa fora confidente cuidadora de sua mãe nos momentos finais deixou Leonardo pálido, desarmando sua última barreira de arrogância. Sob a ordem firme de Ricardo, Leonardo foi forçado a ler o conteúdo da carta em voz alta, permitindo que as palavras de sua mãe ecoassem diante dos executivos e investidores. Meu querido filho, se você está lendo isso, é porque esqueceu as coisas que tentei te ensinar, começou ele, com a voz falhando. A mensagem era um lembrete doloroso de que o respeito não se mede por cargos e que figuras como Teresa eram a alma da família e da empresa. As lágrimas escorreram livremente pelo rosto do CEO enquanto ele lia o apelo final para que, em momentos de desorientação pelo poder, ele buscasse a orientação daquela que servia em silêncio. O impacto das palavras da falecida matriarca criou um vácuo de silêncio na sala, onde até os investidores japoneses se afastaram em sinal de respeito ao luto tardio e à epifania de Leonardo. Ricardo interveio suavemente pelo viva voz, reforçando que o traste não fora criado para humilhar o filho, mas para protegê-lo de sua própria soberba e garantir a perpetuidade dos valores humanos da Solaris. Leonardo, ao olhar verdadeiramente para Teresa pela primeira vez, viu além do uniforme, enxergou as rugas de dedicação e as mãos calejadas de quem sustentou sua família nos bastidores. Eu peço desculpas, admitiu ele, proferindo as primeiras palavras sinceras em anos.
Teresa aceitou as desculpas com a serenidade de quem não buscava vingança, mas ressaltou que apenas ações concretas poderiam reparar o estrago causado pela negligência. Desculpas sozinhas não mudam nada. Ações mudam, afirmou ela, devolvendo a Leonardo a responsabilidade de redescobrir que liderar é, fundamentalmente, um ato de serviço. O ambiente, antes carregado de tensão corporativa, agora transbordava uma humanidade crua. O início de uma possível mudança brilhava nos olhos do herdeiro, misturando medo da perda com o despertar de uma humildade há muito tempo adormecida sob camadas de privilégio. Surpreendendo a todos, Hiroshi Tan, o respeitado diretor da Tanaka Corporation, quebrou o protocolo e fez uma reverência profunda diante de Teresa. O gesto, um dos mais altos sinais de respeito na cultura japonesa, deixou os executivos brasileiros em choque. Senhora Teresa, gostaria de me desculpar por não tê-la cumprimentado adequadamente, disse Hiroshi, reconhecendo que a verdadeira força de uma árvore reside nas raízes invisíveis. O investidor admitiu que a cena presenciada fora uma lição sobre o erro de julgar pela aparência, elevando a faxineira ao status de figura central na negociação internacional que estava em curso. A proposta dos investidores japoneses mudou drasticamente de rumo ao perceberem a solidez moral da estrutura revelada por Ricardo. Hiroshi propôs que Teresa não fosse apenas a administradora legal do traste, mas uma conselheira ativa nas negociações de expansão da empresa, avaliada em 50 milhões. A resistência de Teresa, que alegava não entender de negócios globais, foi prontamente rebatida por Ken Yamamoto. A senhora entende de pessoas, e no fim, todos os negócios são sobre pessoas. Ricardo aceitou a proposta com entusiasmo, validando a nova posição de sua aliada histórica perante o mercado internacional. No entanto, o clímax da reunião ainda guardava um segredo guardado a 7 chaves pelo fundador da Solaris. Ricardo trouxe à tona a memória da crise financeira devastadora que quase levou a empresa à falência anos atrás, um período de desespero que Leonardo desconhecia por completo. Pai, você nunca me contou isso, murmurou o filho, sentindo o peso da vergonha que o pai carregara sozinho por tanto tempo. Ricardo confessou que o medo de falhar o paralisara e que, naquele momento de escuridão total, os bancos e investidores tradicionais haviam virado as costas, deixando-o sem qualquer saída aparente. O mistério sobre como a empresa sobreviver àquela tempestade começou a ser desvendado com a participação direta de Teresa na narrativa de Ricardo. Enquanto Leonardo tentava processar a ideia de que o império que iria herdar estivera à beira do abismo, o pai preparava o terreno para revelar quem fora o verdadeiro salvador da corporação Solaris. O clima na sala tornou-se novamente denso, com os executivos sussurrando sobre a possibilidade de novos documentos ou heranças ocultas, enquanto Leonardo sentia que cada nova informação destruía um pouco mais a imagem de autossuficiência que ele construíra sobre si mesmo. Ricardo descreveu a solidão do fracasso iminente e como a falta de apoio externo quase o fez fechar as portas definitivamente. Naquele cenário de ruína, a lealdade de quem estava na base da pirâmide provou ser mais valiosa do que qualquer linha de crédito bancário. A revelação iminente prometia redefinir não apenas a hierarquia da empresa, mas o próprio conceito de propriedade de Leonardo sobre a Solaris. O silêncio expectante tomou conta da sala de vidro, com todos os olhos fixos do telefone na figura modesta de Teresa, que permanecia no centro de uma história que ela ajudara a escrever com sacrifício. O encerramento deste capítulo deixou uma pergunta pairando no ar: qual fora o ato heróico de Teresa que impedira a falência total da corporação? Enquanto Leonardo aguardava a resposta, ele percebeu que sua fortuna e seu cargo de CEO estavam ancorados em um segredo de gratidão que ele nunca se dera ao trabalho de investigar. A verdade, agora prestes a ser revelada, selaria o destino de todos naquela sala e consolidaria Teresa Maria da Silva não apenas como uma funcionária exemplar, mas como a guardiã definitiva do legado dos Almeida. A revelação de Ricardo sobre o passado financeiro da empresa silenciou a sala de reuniões de forma definitiva, transformando o desprezo de Leonardo em um choque paralisante. O patriarca detalhou como, no momento mais sombrio da corporação, Teresa abriu mão de todas as suas economias, exatos R$ 43 mil destinados à compra de sua casa própria, para salvar o negócio. Teresa me emprestou todo aquele dinheiro, confessou Ricardo, com a voz embargada pela emoção, descrevendo um ato de lealdade pura, sem juros ou garantias, movido apenas pela fé que ela depositava no caráter de seu patrão.
O impacto dessa confissão fez com que Hiroshi Tanaka e Ken Yamamoto interrompessem suas anotações, reconhecendo que estavam diante de algo que transcendia o mundo dos negócios. Teresa tentou minimizar o gesto, alegando que fora apenas um empréstimo devolvido, mas Ricardo foi implacável ao explicar que a dívida de gratidão nunca poderia ser totalmente quitada. Ele revelou que, assim que a empresa prosperou, ele garantiu que metade das ações da Corporação Solaris fossem destinadas a ela através do Traste de Proteção Patrimonial. Metade da Corporação Solaris pertence a Dona Teresa Maria da Silva, sentenciou o fundador, provocando reações extremas nos executivos presentes, enquanto alguns fugiram da sala em pânico, outros desabaram em suas cadeiras, incapazes de processar que a mulher que limpava seus escritórios era, na verdade, a maior acionista do edifício. O estado de choque de Leonardo era visível, ele cambaleou até uma cadeira, segurando a carta de sua mãe como se fosse seu único ponto de equilíbrio. A revelação de que a faxineira detinha metade do império que ele julgava ser apenas seu mudou a dinâmica de poder instantaneamente. Teresa, demonstrando uma humildade que contrastava com a ganância ao seu redor, afirmou que nunca desejara aquela fortuna e que chegará a recusar os papéis inicialmente. No entanto, Ricardo foi firme ao declarar que ela merecia aquela posição por ter salvado a alma da empresa por puro coração, e não por interesse financeiro ou poder. Hiroshi Tanaka, movido por um respeito profundo, aproximou-se de Leonardo para oferecer um conselho que mudaria sua visão de mundo. Ele explicou que, na cultura japonesa, a honra é uma conquista e que o jovem herdeiro estava diante de uma escolha crucial: destruir o legado do pai por orgulho ou aprender com seus erros gravíssimos. Você vai destruir tudo por orgulho ou vai aprender com os erros? Questionou o investidor. Leonardo, relendo as palavras de sua mãe sobre procurar Teresa em momentos de perda, admitiu pela primeira vez sua total desorientação, despindo-se da máscara de superioridade que o isolara de todos. Em um gesto de compaixão que selou sua autoridade moral, Teresa aproximou-se de Leonardo e pousou a mão em seu ombro, oferecendo o suporte que ele tanto negara a ela. Senhor Leonardo, seu pai não quer destruir você, quer salvar você, disse ela suavemente, comparando o resgate emocional do jovem ao resgate financeiro que ela fizera pela empresa anos antes. Esse toque humano quebrou a última resistência de Leonardo, que finalmente proferiu um pedido de desculpas que vinha do fundo de sua alma. Sinto muito por tudo, pela humilhação, pelas ofensas, por ter te tratado como se você não valesse nada, confessou ele, com lágrimas nos olhos. A negociação com a Tanaka Corporation tomou um rumo inovador quando os investidores exigiram mudanças reais na cultura organizacional da Solaris como condição para o investimento de 50 milhões. Eles queriam que a empresa se tornasse um modelo global de valorização humana, e Ricardo prontamente apresentou uma contraproposta audaciosa. Ele sugeriu a criação de um programa de gestão focado em pessoas, onde Teresa assumiria o cargo de diretora e Leonardo seria seu vice-diretor. Ele vai aprender com ela o que significa construir uma empresa baseada em pessoas, explicou Ricardo, estabelecendo uma nova hierarquia baseada na competência emocional. A reação de Leonardo ao saber que seria subordinado de Teresa foi de aceitação resignada, entendendo que aquela era sua única chance de redenção. Ricardo corrigiu o filho, enfatizando que ele iria aprender com ela, o que era um processo muito mais profundo do que uma simples relação de chefia. Teresa, por sua vez, aceitou o desafio com uma condição de nobreza rara, que Leonardo tivesse a chance de recomeçar sem o peso esmagador de seu passado. Todos merecem uma segunda chance, declarou ela, oferecendo ao homem que a humilhar o direito de reconstruir sua própria história com dignidade. Os investidores japoneses, impressionados com a sabedoria de Teresa, confirmaram o fechamento do contrato, reconhecendo nela o tipo de líder que o mundo moderno desesperadamente precisava. A surpresa final veio quando Ricardo respondeu aos comentários dos parceiros em japonês fluente, revelando que também ele buscava compreensão mútua como base para o respeito. Respeito verdadeiro começa com compreensão, afirmou o patriarca, selando uma aliança que ia muito além de cifras e planilhas, baseada em uma filosofia de vida que valorizava as raízes invisíveis de cada indivíduo dentro da organização. O encerramento daquela reunião marcou o nascimento de uma nova corporação Solaris, onde o uniforme de faxineira de Teresa não era mais uma marca de invisibilidade, mas um símbolo de resistência e poder. Leonardo levantou-se devagar e, pela primeira vez, estendeu a mão para Teresa em um gesto de igualdade e respeito mútuo. Posso,
Posso começar de novo? Perguntou ele, buscando validação. Teresa apertou a mão do herdeiro com a firmeza de quem conhece o peso da responsabilidade, lembrando de que todo recomeço verdadeiro exige, acima de tudo, uma humildade profunda e constante. A história de Teresa Maria da Silva tornou-se a lenda viva da empresa, provando que o verdadeiro poder reside naqueles que cuidam dos alicerces em silêncio. Enquanto os novos contratos eram assinados, a sala de reuniões no 20º andar deixou de ser um lugar de frio distanciamento para se tornar o coração de uma revolução corporativa. Teresa não precisou de ternos caros ou títulos pomposos para comandar a sala, sua força vinha da integridade que sobrevivera a décadas de anonimato. Naquele dia, a Corporação Solaris descobriu que sua maior riqueza nunca esteve no vidro espelhado de sua fachada, mas na humanidade de quem limpava cada mancha com a esperança de um futuro melhor. A noite que se seguiu àquela reunião histórica foi a mais longa e transformadora da vida de Leonardo. No silêncio de seu apartamento luxuoso, ele segurava a carta de sua mãe como um amuleto, sentindo o peso de cada palavra de desprezo que um dia lançara sobre Teresa e os outros funcionários. A escuridão da cidade iluminada lá fora parecia refletir o vazio de sua liderança baseada no medo, enquanto a voz de seu pai ainda ecoava em sua mente com uma última instrução que fizera seu coração acelerar. Ele percebeu que, ao tentar ser um líder forte e implacável, ele havia se tornado apenas um homem pequeno e isolado, cercado por quadros caros e pessoas que o temiam, mas que jamais o respeitariam. Estou pronto para aprender, ele sussurrou para o vazio, sentindo que, pela primeira vez em anos, aquela frase era um compromisso real com sua própria redenção. Do outro lado da cidade, Teresa também enfrentava uma noite de vigília, mas movida pelo assombro da nova visibilidade. O peso da responsabilidade, que por décadas carregou em um silêncio sagrado, agora era de conhecimento público, e a ideia de deixar de ser invisível a assustava profundamente. Ao amanhecer, ela se viu diante do espelho do vestiário, encarando o uniforme azul que vestira por tanto tempo, questionando se aquele ainda era o seu lugar ou se o destino a havia empurrado para uma realidade irreversível. Foi interrompida pela voz de Margarete, uma colega de trabalho mais jovem, que a olhava com uma admiração que Teresa custava a aceitar. Você está linda assim. Está forte, que é diferente, afirmou a amiga, revelando que a história do sacrifício financeiro de Teresa já havia percorrido todos os corredores da empresa, transformando-a em uma heroína para aqueles que antes também se sentiam invisíveis. No 20º andar, Leonardo chegou antes de todos, algo inédito em sua rotina de CEO. Ele passou as horas estudando a estrutura engenhosa do traste que seu pai havia criado, percebendo que cada demissão em massa e cada venda de ativos que ele assinará com arrogância eram, na verdade, atos que poderiam ter sido vetados por Teresa a qualquer momento. Ele sentiu um calafrio ao entender que sua autoridade absoluta era uma ilusão jurídica e que a mulher que limpava sua sala diariamente detinha a chave para desfazer cada um de seus erros. O interfone tocou com uma nota de urgência na voz da secretária Valentina, anunciando a chegada de Ricardo Almeida, o homem que construíra aquele império e que agora retornava para confrontar o legado distorcido de seu herdeiro. Ricardo entrou no escritório com uma presença que parecia preencher cada centímetro da sala, apesar de estar visivelmente mais magro e com os cabelos mais brancos. Seus olhos, no entanto, brilhavam com uma determinação renovada que Leonardo não via há muito tempo. O patriarca caminhou pela sala, observando com desaprovação as mudanças estéticas que o filho fizera, substituindo as fotos das famílias dos funcionários por obras de arte abstratas e impessoais. Você mudou tudo. Modernizar ou apagar? Questionou Ricardo, olhando para a cidade através da janela de vidro. Ele explicou que aquelas fotos eram sua bússola moral, lembrando diariamente de que ele não estava apenas erguendo edifícios de concreto, mas sustentando a vida de centenas de seres humanos que dependiam de sua integridade. A conversa tomou um rumo inesperado quando Ricardo decidiu revelar a verdade sobre a fundação da Corporação Solaris, uma história que Leonardo nunca quis ouvir de verdade por considerar o passado algo a ser superado. Eu comecei limpando escritórios igual a Teresa. Meu primeiro trabalho foi como faxineiro noturno, revelou o pai, deixando o filho em estado de choque absoluto. Ricardo descreveu as madrugadas solitárias limpando banheiros e esvaziando lixeiras aos 20 anos, trabalhando arduamente para sustentar a esposa grávida e economizando cada centavo durante 5 anos para formar o capital inicial da empresa.
A revelação de que o Império Solaris nascerá do suor de um faxineiro derrubou a última barreira de superioridade que Leonardo ainda tentava manter. O patriarca explicou que contratara Teresa como sua primeira funcionária justamente por conhecer a dor de ser tratado como alguém invisível, prometendo a si mesmo que, em sua empresa, ninguém seria diminuído pela natureza de seu trabalho. Ele confessou, com uma tristeza profunda, que permitirá que a avó de Leonardo escondesse essa história por vergonha, privando o filho da lição mais importante de todas, a humildade que nasce do esforço braçal e do respeito mútuo. Eu cedi. Achei que estava te protegendo, mas na verdade estava te privando da lição mais importante, humildade, admitiu Ricardo, lamentando ter permitido que o filho crescesse em uma bolha de privilégios que o cegara para o valor real das pessoas que construíam sua fortuna. Nesse momento de vulnerabilidade familiar, a porta se abriu e Teresa entrou, ainda vestindo seu uniforme de serviço, hesitante diante da presença de seu antigo patrão. Ricardo a recebeu com um abraço caloroso, tratando-a como uma irmã e agradecendo por ter mantido viva a essência da empresa durante sua ausência forçada. Obrigado por tudo, por guardar os documentos, por proteger a empresa, por me ligar quando precisou, disse ele, ignorando as formalidades hierárquicas diante de um Leonardo que observava tudo com uma mistura complexa de inveja, vergonha e esperança. A cena de um milionário abraçando uma faxineira no topo do prédio mais caro da cidade selava o fim de uma era de arrogância e o início de uma nova ordem corporativa. Ricardo afastou-se de Teresa e olhou para os dois, unindo o passado de lutas da empresa com um futuro incerto que agora precisava ser reconstruído. Ele deixou claro que Teresa não era apenas uma funcionária exemplar, mas a guardiã de um segredo que garantirá a sobrevivência da família Almeida em seus dias mais sombrios. Você fez muito mais que isso. Você manteve viva a essência desta empresa enquanto eu estava longe, afirmou ele, validando a posição de Teresa não apenas como sócia, mas como a bússola ética que Leonardo precisaria seguir para se tornar o homem que sua mãe sempre desejou que ele fosse. O escritório, antes um local de ordens frias, agora pulsava com uma verdade que nenhum contrato de 50 milhões poderia comprar. O silêncio que se seguiu foi preenchido por uma expectativa vibrante, pois a reunião do conselho estava prestes a começar, e todos no edifício sabiam que nada voltaria a ser como antes. Leonardo, sentindo o peso da carta em seu bolso e a mão do pai em seu ombro, entendeu que seu verdadeiro trabalho começava naquele instante. Ele teria que descer do pedestal de mármore e aprender o valor de cada degrau que seu pai e Teresa haviam subido com tanto sacrifício. Pai, eu nunca soube de nada disso, admitiu ele, com uma humildade que finalmente começava a florescer, enquanto olhava para Teresa com um respeito que transcendia qualquer título de diretoria ou porcentagem de ações no traste. O dia que começou com o uniforme de faxineira no vestiário estava terminando com a redefinição total de uma das maiores corporações do país. Ricardo, Teresa e Leonardo formavam agora um trio improvável, unido por documentos amarelados, dívidas de honra e uma carta de amor póstumo. Enquanto se preparavam para enfrentar os outros executivos e os investidores internacionais, a mensagem era clara: a Corporação Solaris não pertenceria mais apenas aos que assinavam contratos, mas a todos aqueles que, como Teresa, sabiam que a verdadeira força de uma empresa está nas raízes que ninguém vê. Vamos entrar? Perguntou Ricardo, estendendo a mão para que Teresa e Leonardo seguissem em direção ao futuro da empresa. A sala de reuniões, antes um campo de batalha de egos, transformou-se no epicentro de uma revolução estrutural quando Ricardo Almeida assumiu a palavra com uma autoridade que o tempo não conseguiu apagar. Ele deixou claro que a reunião extraordinária não era para punir, mas para curar a liderança da empresa. Ao anunciar que reassumiria a presidência do conselho, mas que Leonardo permaneceria como CEO operacional sob condições estritas, o choque foi imediato. Você vai se provar que merece. Exatamente, depois de tudo que fez, você tem a chance de consertar, mas não sozinho, sentenciou o patriarca, lançando sobre o filho a responsabilidade de reconstruir o que sua arrogância quase destruiu. A grande surpresa veio quando Ricardo indicou Teresa como a nova co-CEO da Corporação Solaris, uma decisão que fez a própria faxineira recuar em descrença. Teresa, com a humildade que lhe era inerente, argumentou que não possuía a formação acadêmica necessária para tal cargo, mas Ricardo foi enfático ao valorizar o que nenhum diploma poderia comprar. Você tem algo mais importante que diploma. Tem sabedoria. Tem coração,
tem a confiança de todos os funcionários, afirmou ele, garantindo que ela teria todo o suporte técnico e mentoria necessários para governar. Para Leonardo, a notícia não trouxe revolta, mas um alívio profundo por não ter mais que carregar sozinho o peso de um império que ele mal compreendia. Teresa aceitou o desafio com a condição de que a mudança não ficasse restrita ao topo da pirâmide, exigindo a criação de um programa real de valorização para todos os colaboradores. Ricardo abraçou a nova parceira de negócios, reconhecendo que sua visão coletiva era exatamente o que a empresa precisava para prosperar com alma. A entrada triunfal de Hiroshi Tanaka e Ken Yamamoto selou o destino financeiro daquele novo modelo de gestão. A Tanaka Corporation não vai investir 50 milhões na corporação Solaris. Vamos investir 100 milhões. Porque encontramos algo raro, uma empresa que valoriza pessoas acima de lucros, anunciou Hiroshi, dobrando o investimento inicial e fazendo a sala explodir em uma emoção contida por anos de frieza corporativa. Em um momento de extrema sensibilidade, Hiroshi perguntou se Teresa continuaria limpando os escritórios agora que ocupava o cargo de co-CEO. A resposta dela, acompanhada de um sorriso sereno, reafirmou seu compromisso com suas raízes. Vou sim, porque esse trabalho me ensinou tudo o que sei sobre humildade e nunca vou esquecer de onde vim, declarou ela, consolidando uma era onde a dignidade valia mais que o cargo. A reunião prosseguiu com a presença de diretores e imprensa, todos atônitos ao verem a mulher de uniforme azul sentada à mesa principal, ocupando seu lugar de direito como sócia e administradora de metade de todo aquele império. O ambiente, que já parecia ter atingido seu ápice dramático, foi novamente sacudido pela entrada impetuosa de Rodrigo Campos, o maior rival da Solaris e dono da TechVision. Leonardo empalideceu ao ver o homem que tentará destruir sua família por décadas entrando no recinto com uma pasta de couro e um ar de comando inabalável. Ricardo, mantendo uma calma absoluta, convidou o concorrente a sentar, enquanto os sussurros de traição começavam a circular entre os diretores. Senhor Campos, obrigado por vir. Por favor, sente-se, disse o patriarca, preparando o terreno para uma revelação que mudaria permanentemente o cenário do mercado brasileiro. Rodrigo Campos não perdeu tempo e espalhou documentos sobre a mesa, anunciando que estava ali para concretizar uma proposta de Ricardo que fundiria as duas gigantes rivais. A sala explodiu em protestos, e Leonardo levantou-se indignado, sentindo-se traído pelo pai que parecia estar entregando a empresa ao inimigo. Fusão. Pai, você enlouqueceu. A TechVision é nossa concorrente. Eles tentaram nos destruir durante anos, gritou o jovem, incapaz de enxergar além da antiga rivalidade. Teresa, mantendo a calma, tocou no braço de Leonardo e pediu que ele ouvisse o que o pai tinha a dizer antes de julgar a estratégia. Ricardo pediu silêncio e explicou que a guerra entre as duas empresas só servirá para desperdiçar milhões em competições desleais e propagandas negativas, enquanto concorrentes estrangeiros dominavam o espaço nacional. Ele argumentou que a união transformaria duas forças desgastadas em um bloco imbatível de inovação e humanidade. Eu não estou entregando nada. Estou construindo algo maior, afirmou Ricardo, sendo apoiado por Rodrigo Campos, que admitiu a exaustão de uma luta que não trazia benefícios reais para ninguém. A visão de Ricardo era de uma cooperação estratégica que priorizava a sobrevivência da indústria nacional acima dos ressentimentos pessoais. A proposta de fusão, sob a égide do novo conselho liderado por Teresa e Leonardo, representava uma mudança de paradigma sem precedentes. Enquanto os diretores tentavam digerir a ideia de trabalhar com antigos desafetos, os investidores japoneses observavam com aprovação o nascimento de um conglomerado que unia a tecnologia da TechVision à alma da Solaris. Ricardo demonstrou que a verdadeira liderança consiste em saber quando transformar um inimigo em aliado para o bem comum. Leonardo, embora ainda trêmulo, começou a perceber a genialidade do pai. Ele não estava vendendo a empresa, estava blindando-a contra o futuro. A imprensa presente registrava cada detalhe daquele momento histórico, onde uma ex-faxineira, um herdeiro em busca de redenção e um antigo rival selavam o destino de milhares de empregos. A fusão não seria apenas de capitais, mas de culturas, onde os valores de respeito e humildade de Teresa seriam o padrão ouro para ambas as organizações. Rodrigo Campos olhou para Teresa com um respeito genuíno, reconhecendo que a presença dela era garantia de que a nova empresa não se tornaria uma máquina fria, mas uma família expandida capaz de enfrentar qualquer desafio global.
O dia que começou com incertezas terminava com a promessa de uma hegemonia baseada na ética. Ricardo Almeida, ao olhar para Teresa e Leonardo sentados lado a lado, sentiu que sua missão estava finalmente cumprida. O ciclo de dor e arrogância fora quebrado pelo poder da verdade e do perdão. A Corporação Solaris e a Tech Vision agora marchariam juntas, guiadas por uma mulher que nunca teve medo de sujar as mãos para manter as coisas limpas, provando que as raízes mais profundas são aquelas que sustentam as árvores mais altas. Vamos construir o futuro juntos? Perguntou Ricardo, e o silêncio que se seguiu foi de total e absoluta concordância. A revelação sobre a queda de 40% do mercado diante da concorrência internacional trouxe um choque de realidade necessário à sala de reuniões. Ricardo, com o olhar fixo no horizonte, explicou que a soberba de lutar uma guerra interna cegou os líderes brasileiros para a invasão estrangeira que acontecia nos bastidores. União. Ricardo disse simplesmente juntar a expertise da Solaris com a tecnologia da Tech Vision, criar uma empresa brasileira forte o suficiente para competir globalmente. A proposta de fusão, no entanto, foi recebida com ceticismo imediato pelos diretores mais antigos, que ainda viam em Rodrigo Campos a face da traição e da inveja que quase os levará à ruína. Rodrigo Campos, num raro momento de vulnerabilidade pública, admitiu que sua agressividade contra a Solaris era fruto de uma profunda admiração distorcida. Ele confessou que invejava a lealdade inabalável dos funcionários de Ricardo, algo que o dinheiro da Tech Vision jamais conseguirá comprar. Ao saber do sacrifício de Teresa, ele percebeu que estava combatendo um ideal que deveria, na verdade, estar emulando. Eu tentei destruir a Solaris porque tinha inveja. Inveja de como Ricardo tratava seus funcionários, de como a empresa tinha lealdade que eu nunca consegui construir. Suas palavras silenciaram as objeções, revelando que a mudança de cultura começava pelo reconhecimento das próprias falhas. O momento de maior emoção ocorreu quando Ricardo trouxe à tona a memória da falecida esposa, um assunto que era mantido sob 7 chaves na família Almeida. Ele descreveu os últimos meses de vida dela e a presença constante de Teresa ao pé daquela cama de hospital, oferecendo conforto quando o poder e a riqueza nada podiam fazer contra a doença. Sua mãe passou os últimos meses de vida numa cama de hospital. Teresa ia visitá-la todos os dias depois do trabalho. Passava horas fazendo companhia, lendo para ela, segurando a mão dela. Teresa, com lágrimas nos olhos, relembrou a doçura da mulher que, mesmo partindo, preocupava-se com o legado humano da empresa. Ricardo revelou que o último conselho de sua esposa foi o alicerce para a fusão que agora propunha, a substituição de muros por pontes. Ele explicou que a união com a Tech Vision não era apenas um movimento estratégico de mercado, mas um tributo à memória de quem acreditava que a cooperação era a forma mais elevada de inteligência. Construir pontes, e é isso que estou fazendo agora. A fusão com Tech Vision não é sobre negócios, é sobre honrar a memória da mulher que me ensinou que cooperação vale mais que competição. Leonardo, profundamente tocado, permitiu que as lágrimas caíssem, percebendo que sua rigidez era o oposto do que sua mãe desejava. Rodrigo Campos detalhou os termos da parceria, revelando uma generosidade que espelhava a de Ricardo, uma fusão de 50% para cada lado, sem domínio de uma empresa sobre a outra. A nova estrutura hierárquica foi desenhada para equilibrar as forças. Leonardo cuidaria das operações, Rodrigo da tecnologia, e Teresa teria o papel crucial de diretora de cultura e valores. Teresa será diretora de cultura e valores, com poder de veto sobre qualquer decisão que viole os princípios da empresa. Essa cláusula garantia que a alma da nova corporação estaria protegida por aquela que melhor compreendia o valor do suor e da dignidade. A Tanaka Corporation, impressionada com a coragem daquela reestruturação moral, decidiu dobrar seu investimento para R$ 200 milhões, sob uma condição que mudaria a vida de centenas de famílias. Hiroshi Tanaka exigiu que 20% desse valor fosse destinado a um fundo de educação integral para os funcionários. Queremos que pessoas como a Sra. Teresa tenham acesso a cursos, faculdades, especializações sem custo nenhum. Teresa, emocionada, percebeu que sua jornada de sacrifício agora abria portas para que outros não precisassem passar pelas mesmas dificuldades, transformando seu sofrimento em uma escada de oportunidades para seus colegas. Leonardo, buscando entender o silêncio do pai durante os meses de planejamento, questionou por que tudo fora mantido em segredo até aquele instante.
Ricardo, com a mão no ombro do filho, explicou que o segredo era pedagógico. Leonardo precisava atingir o fundo do poço da própria arrogância para que a semente da humildade pudesse finalmente brotar. Por que você precisava aprender algo primeiro? Precisava aprender humildade. Precisava entender que liderança não é sobre controle, é sobre confiança. O jovem CEO aceitou a lição com uma vulnerabilidade que o tornava, pela primeira vez, um líder verdadeiramente promissor. O aperto de mãos entre Leonardo e Rodrigo Campos simbolizou o fim de uma era de inimizades estéreis. O ex-rival confessou que tinha muito a aprender sobre o trato humano e que contava com a parceria do jovem Almeida para trilhar esse novo caminho. Senhor Leonardo, sei que não tenho direito de pedir nada, mas gostaria que trabalhássemos juntos nessa nova fase. Tenho muito a aprender sobre como tratar pessoas. Leonardo retribuiu o gesto, aceitando a chance de transformar o antigo inimigo em um aliado na construção de uma empresa que agora possuía os recursos da TechVision e o coração da Solaris. A votação do conselho selou a fusão com 70% de aprovação, dando nascimento a um conglomerado que prometia ser o novo padrão ouro do mercado nacional. Os valores de respeito, dignidade e cooperação foram inscritos não apenas nos documentos oficiais, mas na atmosfera da sala que, horas antes, exalava apenas fúria e medo. Quando os diretores e a imprensa se retiraram, o silêncio retornou ao 20º andar, agora preenchido por uma sensação de propósito renovado. Teresa, fiel à sua essência, permaneceu para organizar os papéis, tratando cada documento com o mesmo zelo com que sempre cuidara da limpeza. No fim da tarde, Leonardo aproximou-se de Teresa, buscando uma última confirmação de que sua mudança era possível. Ele perguntou se ela realmente acreditava em sua transformação após tantos erros cometidos. Teresa parou o que estava fazendo e olhou no fundo dos olhos dele, transmitindo a sabedoria que a vida lhe dera através de provações e perdas. Senhor Leonardo, sua mãe me disse algo antes de partir. Ela disse, Teresa, meu filho está perdido, mas pessoas perdidas podem ser encontradas. Com essa promessa de redenção, a nova era da empresa começava, guiada pela luz de quem nunca esqueceu que, no fim, todos os negócios são feitos de pessoas. A redenção de Leonardo começou com um gesto de humildade que ele não praticava há décadas, um abraço genuíno e apertado em Teresa, selando uma promessa de mudança. Só precisam de alguém que acredite nelas. E você acredita em mim? Questionou o jovem, buscando um norte em meio ao caos de sua própria consciência. Teresa, com a sabedoria de quem lê a alma através das lágrimas, confirmou que via nele um coração capaz de se transformar. No entanto, a paz durou pouco, pois uma ameaça externa surgiu na figura de Bruno Carvalho, um jornalista ambicioso que alegava ter provas de irregularidades fiscais na TechVision, o que poderia implodir a fusão e arrastar a reputação da Solaris para o abismo de um escândalo público. Ao receber o repórter, Ricardo Almeida demonstrou que sua visão estratégica sempre estivera a quilômetros à frente de qualquer crise. Diante da acusação de sonegação e manipulação de balanços por parte de Rodrigo Campos, o patriarca apenas sorriu com serenidade. Bruno, você fez um bom trabalho investigativo, mas deixou de investigar uma coisa importante. Quem denunciou a TechVision para as autoridades? Fui eu, revelou Ricardo, explicando que a auditoria prévia servirá como um ultimato para a redenção de seu antigo rival. Rodrigo não apenas confessou seus erros, como colaborou com a justiça e quitou suas dívidas, transformando o que seria um furo de corrupção em uma narrativa poderosa de integridade e recomeço. Após a saída do jornalista, a sala foi invadida por um sopro de nostalgia quando Teresa trouxe uma caixa de fotos antigas do almoxarifado. Ricardo encontrou uma imagem desgastada dos primeiros dias da empresa, onde ele e Teresa seguravam uma placa simples com os dizeres, Corporação Solaris, onde pessoas importam. Lembra desse dia? Foi o dia que o senhor me contratou, recordou Teresa, enquanto Leonardo observava a foto com um nó na garganta. Ele percebeu que a modernização que tanto buscava havia apagado justamente o alicerce que tornava a empresa única. O reconhecimento de que ele esquecera que pessoas importam foi o golpe final em seu antigo ego, preparando-o para o que viria a seguir. O clímax daquela tarde ocorreu no saguão do prédio, onde centenas de funcionários se aglomeraram em uma ovação ensurdecedora para Teresa.
Representando a coletividade, um funcionário da manutenção entregou a ela um envelope que continha a escritura de uma casa quitada, fruto de uma vaquinha organizada por todos os colaboradores. Vocês compraram uma casa para mim? Perguntou ela, debulhando-se em lágrimas ao perceber que sua vida de sacrifícios pelos outros estava sendo honrada por aqueles que ela sempre protegeu. Ricardo e Leonardo choraram ao lado dela, testemunhando o nascimento de uma cultura onde a gratidão era a moeda mais valiosa de troca. Leonardo, confrontado por aquela multidão que ele tanto desprezara, assumiu o microfone com mãos trêmulas para fazer seu primeiro discurso honesto como líder. Eu não mereço a confiança de vocês. Mas vou tentar merecer todos os dias. E se eu falhar, quero que vocês me cobrem, declarou ele, recebendo o apoio dos funcionários que, inspirados pela atitude de Teresa, estavam dispostos a oferecer uma segunda chance ao herdeiro. Rodrigo Campos, tocado pela cena, aproximou-se de Teresa para pedir que ela levasse aquela mesma filosofia de dignidade e respeito para a Tech Vision, iniciando uma integração que ia muito além da fusão de sistemas e capitais. A transformação da empresa, agora rebatizada como Solaris Vision, tornou-se um fenômeno global estudado por especialistas em gestão. Leonardo cumpriu sua promessa, trocando a Torre de Marfim pela convivência diária com os operários, buscando conselhos em Teresa e admitindo suas falhas com humildade. Rodrigo, por sua vez, reestruturou seu quadro executivo, eliminando a arrogância e implementando programas de valorização humana. Teresa, apesar de sua nova posição de poder, manteve o hábito de limpar os escritórios nas manhãs de sábado, não por obrigação, mas para manter suas raízes fincadas no chão que lhe dera sustentação durante toda a vida. 6 meses após a fusão, o auditório principal foi palco de uma cerimônia emocionante onde Teresa subiu ao palco vestindo um terno elegante, mas carregando seu velho uniforme de faxineira nas mãos. Esse uniforme é a coisa mais importante que possuo, porque ele me lembra que dignidade não está na roupa que vestimos, está no caráter que carregamos, afirmou ela, silenciando a plateia de investidores e autoridades. Ela enfatizou que o segredo do sucesso empresarial era tratar pessoas como seres humanos, e não como peças substituíveis, encorajando todos a terem a coragem de recomeçar sempre que o caminho se tornasse obscuro por causa do orgulho ou da ganância. O discurso de Teresa encerrou-se com uma reflexão profunda sobre a efemeridade do dinheiro e do poder em comparação ao impacto duradouro que causamos na vida dos outros. Empresas passam, prédios caem, dinheiro acaba, mas o impacto que causamos na vida das pessoas, esse dura para sempre, sentenciou, sob uma ovação ensurdecedora que uniu acionistas e faxineiros em um único propósito. Naquela noite, a Solaris Vision não era apenas uma gigante tecnológica, era a prova viva de que a ética e a lucratividade podiam caminhar juntas quando a base era construída sobre a rocha da integridade e da mútua colaboração entre todos os níveis da hierarquia. Ao final do evento, Ricardo, Leonardo e Teresa ficaram sozinhos no auditório vazio, observando a magnitude do que haviam construído a partir de uma crise devastadora. O patriarca sentiu que seu legado estava finalmente seguro, não por causa das ações no traste, mas por causa do novo homem em que seu filho se transformará. Conseguimos. Construímos algo que vale a pena, celebrou Ricardo, vendo Leonardo agradecer a Teresa mais uma vez por não ter desistido dele. O ciclo de dor iniciado pela arrogância foi encerrado pelo perdão, e a família Almeida encontrar em sua colaboradora mais humilde o elo que faltava para sua verdadeira grandeza. Enquanto as luzes do prédio se apagavam, os 3 saíram juntos em direção ao futuro, sabendo que a Solaris Vision era o símbolo de uma nova era corporativa. A jornada que começara com um erro de Leonardo e uma xícara de café derramada terminara com a reconstrução de vidas e a fundação de um império com alma. Eles provaram que, quando se liga para o que realmente importa e se ouve com o coração, a realidade pode ser reescrita de forma extraordinária. Teresa Maria da Silva, a faxineira que se tornou cofundadora, finalmente pôde descansar em sua casa nova, sabendo que seu maior feito não foi o dinheiro que emprestou, mas o amor que semeou.